Olá, cancerianos e cancerianas de todas as querências. Sejam muito bem-vindos ao canal A Resiliente. Eu sou a terapeuta Renata, tua terapeuta, e tô aqui para fazer a tua leitura. Câncer, se você chegou aqui não é por acaso, não é por coincidência. Eu com certeza tenho um recado, uma orientação para o teu momento. Essa é uma leitura terapêutica com foco no teu desenvolvimento e é uma leitura atemporal. Se você está buscando uma resposta rápida ou uma previsão de futuro, não tem isso aqui. Bora para a tua leitura? Para quem já é de casa, por favor, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. Como é que foi tua semana, meu bem? Foi tudo certo? Deu tudo certo? Como tu tá te sentindo? Essa semana de carnaval, como tá sendo, né? Teu vídeo vai ao ar segunda-feira de carnaval. Me conta aí. Uau, o grande mestre, aprenda com as experiências espirituais. No carnaval a gente não vai ter experiência espiritual saudável, tá? Estude sobre o que é o carnaval para a espiritualidade. Então, todo mundo tem o seu espaço, o seu momento. No carnaval, a gente, né, que é de luz, a gente tira para descansar, para relaxar, para recarregar as energias, tá? Porque espiritualmente não é o momento de fazer nenhum tipo de movimento. Então, aprenda com as suas grandes experiências. É um ótimo momento para escrever, é um ótimo momento para você ler, é um ótimo momento para você descansar, tá? Uau, aprenda com o grande mestre. O comerciante, troque energia para criar abundância. Troque energia para criar abundância. Donzela escudeira, faça planos e concentre-se. O que você quer trazer para a matéria, Câncer? O que você quer concretizar? Aqui está falando que as duas grandes questões para você fazer isso, além da concentração e do comprometimento, é você entender o valor da troca de energia, tá? Então, se é alguma coisa que você tem, exemplo, eu quero pedir um aumento, ou eu quero vender alguma coisa, ou eu preciso, às vezes tu não quer, mas tu precisa. Trocas também pode estar falando aí de relacionamentos, de estabelecer limites saudáveis. O que é o ponto aqui? Enquanto você não estabelece e cumpre os seus próprios limites, você não consegue transcender, não consegue ir para o próximo nível. Então, o que está estagnando a tua energia hoje? É a falta de compreensão das lições espirituais que tu tem vivido, né? Aprendido não, mas tem vivido, deveria estar aprendendo, e entender o valor da troca. Se você é aquele tipo de pessoa que acha que todo mundo quer tirar vantagem de ti, que todo mundo quer te vender alguma coisa, que ninguém está disposto a te dar nada de graça, vai ter uma vida muito difícil, muito dolorida, tá? Porque o universo não aceita e não acredita em dar nada de graça. Tudo tem contrapartida, princípio do equilíbrio, luz e sombra. Não existe luz sem sombra, não existe sombra sem luz. Né? Yin e Yang, masculino e feminino, tudo tem uma contrapartida. Quem entrega conhecimento recebe alguma coisa de volta. Nos relacionamentos, eu não posso fazer tudo pelo outro, o outro não pode fazer tudo por mim. É preciso encontrar o equilíbrio, onde todo mundo dá e recebe na mesma proporção, tá? Então tá faltando equilíbrio, precisa equilibrar as trocas. Precisa equilibrar as trocas para gerar abundância. É aquela pessoa que trabalha mais horas do que deveria e ao invés de registrar, não registra para a empresa não ficar chateada. Então tu tá te doando, fazendo muito mais do que tu deveria, fazendo mais do que a empresa tá te pedindo. Tu não registra banco, mas quando tu for para rua tu vai dizer: todas aquelas horas que eu fiz, vocês não reconheceram. Tu fez sabendo que estava errado, tanto que não registrou, entende? É isso que o universo fala de equilíbrio. Esse é um grande exemplo, tá? Eu nunca vou esquecer, eu trabalhava numa empresa, acho que já falei isso pra vocês. Todo mundo fazia hora extra todo santo dia, mas durante o trabalho ninguém fazia o que era mínimo. E eu dava 200% dentro do meu horário de trabalho, chegava no final, né, tu pode ficar mais 15 minutos, meia hora, uma hora. Um dia eu enchi o saco, a minha filha tinha menos de 1 ano e eu tava com o peito vazando leite, tava na hora dela mamar e eu já tinha ficado mais meia hora. Eu falei: olha, o que eu posso ficar é meia hora, não posso ficar mais do que isso. Aí quando eu levantei pra ir embora, o meu gestor falou: mas a gente não chegou nem na metade do que a gente tinha pra fazer hoje. Eu falei: se todo mundo tivesse sentado a bunda na cadeira e trabalhado que nem eu fiz, ninguém precisava fazer hora extra. Mas passaram metade do dia lá na copa, tomando café, dando risada, fazendo chá,
de revelação de não sei quem em outro andar e o nosso setor ficou vazio a tarde inteira. Eu trabalhei sozinha a tarde inteira. Então eu não tenho por que fazer hora extra para ajudar quem não fez o seu, porque a minha parte estava entregue, eu estava ajudando a galera a cumprir o seu. Daí meu gestor me olhou, pode ir. Aí eu pensei, pronto, vou pra rua amanhã, né? Não sei o que ele falou depois que eu saí. Eu sei que nunca mais aconteceu da galera abandonar o serviço no meio da tarde para fazer chá de qualquer coisa, para fazer festinha de qualquer coisa, para comemorar qualquer coisa. Era horário de intervalo para todo mundo e deu. Então, às vezes, câncer, a gente precisa se impor. Tem uma coisa te incomodando e tu precisa falar que ela tá te incomodando, porque às vezes as outras pessoas não percebem. Então, olha o custo para a empresa de todo mundo ter que fazer 1 hora a mais, né? 30 funcionários ficando 1 hora a mais todos os dias. Isso é um custo, porque mesmo que seja banco de horas, em algum momento essas pessoas vão ter que tirar folga, entende? Sendo que eu falei, eu já fui paga para fazer o meu serviço, eu já fiz, eu não tenho por que ficar até depois do horário. Então, estabeleça os seus limites e faça as trocas necessárias. A pacificadora. Abandone a necessidade de estar certo. E a flecha. Cerque-se de energia protetora, ou seja, você vai estabelecer os seus limites e vai confiar que é o suficiente, vai entregar nas mãos do Criador e isso há de ser o suficiente, tá? A flecha fala de ter um objetivo claro e não se desviar. Tu não vê a flecha parando nas árvores para sentir o cheiro, para ver se ela é macia. Não, uma vez que tu dispara a flecha, ela só para quando acertar o alvo, né? Dependendo de quem atirou, ela pode acertar o alvo ou pode parar em outro lugar. Mas quem atirou a flecha deu uma intenção clara, direcionou para onde ela poderia ir. Ela não muda de direção sozinha, né? No máximo, o vento pode dar uma empurrada nela, mas a flecha por si só não muda. Então é você indo atrás dos seus objetivos com bastante determinação, com bastante foco, não se desviando no meio do caminho, tá? Tá falando muito de preservar a tua energia, tá? Eu sinto que você tá fazendo demais e não é de uma forma inteligente, tá? Você tá fazendo sem parar para pensar por que você tá fazendo tanto. É normal, todo mundo faz. Quando eu entrei na empresa era normal, todo mundo fazia hora extra todo dia. A galera tinha botado no salário já, todo dia eu vou ficar 1 hora a mais e vou ganhar um salário de tanto. Acho que até por isso que eles passavam o dia inteiro acochambrando, né? Vamos lá. Uau, 6 de paus, a carta do sucesso. Gente, de vez em quando eu dou uma olhadinha porque o meu monitor fica aqui. A carta do sucesso. Não sei o que você vai fazer, mas no momento que você entra em equilíbrio, porque o 6 fala de dar e receber em equilíbrio, você desperta esse sucesso, esse reconhecimento público. 4 de espadas, e esse reconhecimento ele vem com uma carga pesada também. Tu vai precisar de tempo. Aqui é como se você precisasse revisar a sua rotina, uma pausa de qualidade, para descanso de qualidade, para passar tempo de qualidade com as pessoas que são importantes para ti, né? Eu organizei a minha rotina para que hoje eu leio às 6 da manhã e treino às 6 da tarde. Né? Então, entre as 6 da manhã e as 6 da tarde, eu trabalho, eu levo a Kátia na escola, e às 6 da tarde eu saio daqui, vou lá para academia, desço, né? Vou para academia no prédio, e subo, tomo banho, daí eu não penso mais em trabalho, eu desligo a chave. Então, tem uma coisa aqui de você desligando a chave também, tá? Estabelecer um tempo de qualidade e não colocar outros assuntos nesse tempo de qualidade. Pagem de espadas, notícias desafiadoras. As de copas, tem um novo começo desafiador para você, tá? Cavaleiro de espadas com 7 de paus. Tem um novo fluxo, depois que passa o carnaval, tu vai ter como se tivessem dado um impulso na tua vida. Nem tudo que vai movimentar é bom, tá? Mas tudo que estava parado vai se movimentar. Todos os problemas que tu sabia que podiam acontecer e não estavam acontecendo vão começar a se manifestar, assim como grandes oportunidades também. Eu vejo muita coisa boa vindo pro teu caminho, mas muita coisa menos boa também. É como a sensação que câncer não vai ter 1 minuto de descanso, né? Ou tá comemorando ou tá resolvendo problema. Tu não vai ter espaço para só ficar feliz, para só comemorar. É como se fosse regulando, né, os teus períodos de euforia com tá, senta aqui e resolve isso porque deu problema.
8 de copas, 10 de pentáculos. As próximas 8 semanas da tua vida vão ser bastante intensas, de muito movimento, muito reconhecimento, muito resultado, mas também muitos desafios. Tem coisas que tu nem faz ideia, né, que tu vai enfrentar. 2 de pentáculos, né? Eu me lembro quando eu trabalhei numa concessionária de carro zero e eu trabalhava no faturamento, né? Eu fazia faturamento, eu comprava os carros na fábrica e tirava a nota e mandava os carros novos para emplacar. Então, eu comprava os carros que a concessionária vendia e quando ela vendia, eu fazia a transferência para o novo dono. Então, meu trabalho era faturamento. E eu me lembro de uma pessoa que foi comprar o carro, era o primeiro carro zero dela. E aí ela não sabia coisas que precisava saber, né? Coisas que só no Brasil tem também. Quando chegou a hora da entrega do carro, o carro tava sem tapete, tava sem protetor de cárter, tava sem um monte de coisa. E daí ela abriu o carro e falou, cadê os tapetes? Aí o vendedor, não, mas tu não comprou tapete. Ela, eu comprei o carro, ela, sim, tu não comprou tapete. Aí eu não me lembro por que ela perguntou do cárter. Ele, não, esse carro não tem protetor do cárter. E ela, como que eu vou andar nessa cidade toda esburacada sem um protetor de cárter? Daí o vendedor, não, mas isso é tudo vendido separado. E ela ficou chocada, que ela disse, mas então eu comprei um carro pelado, eu achei que estava comprando um carro completo, eu te pedi um carro completo. Daí ele falou, sim, o carro é completo, tem ar, direção e vidro elétrico. Ela, não, isso não é completo, isso é o mínimo. E aí eu me lembro que ela não tirou o carro, ela voltou e desfez o negócio. Daí foi um auê, porque não queriam deixar ela desfazer. Ela, não, eu vou desfazer, porque tu tinha que ter me falado na venda que o carro vinha sem tapete, sem protetor de cárter. Eu não tô comprando um carrinho de boneca. Eu tô fazendo uma compra de 80 mil reais e não vem. Tinha outras coisas que não vinham também, que eu não me lembro agora. Mas ela foi lá e devolveu. Então, aquele que era um momento para ser feliz e incrível... gerou um custo gigante para a concessionária, porque daí a concessionária teve que devolver o dinheiro dela integral e aquele carro não podia mais vender como zero. O carro emplacado não pode ser vendido como carro zero. Então ia ter que vender teve que vender como seminovo, mas pela falta de atenção. Aqui está falando para você ter esse equilíbrio, porque às vezes quando a gente está muito empolgado com alguma coisa, a gente acaba deixando detalhes passarem despercebidos. E esses detalhes podem fazer toda a diferença e acabar tirando o brilho das tuas conquistas, tá? Então, por mais que muitas coisas vão dar certo agora, Câncer, comemora sim, fica feliz sim, mas mantenha os pés no chão para que você não acabe cometendo erros bobos por falta de atenção que vão te causar prejuízo, tá? Eu não vejo que são erros pequenos ou que são erros que são fáceis de contornar. Tipo, pode parecer um erro bobo. Ah, o vendedor esqueceu de dizer para cliente que o carro não vinha com tapete nem com protetor de cárter. Ele nem ofereceu esse serviço. Ah, o carro também não vinha com multimídia, né? Vinha com outro tipo de rádio. E aí ela falou, não, eu te falei que eu queria um carro completo, tu me mostrou um carro que tinha kit multimídia, como é que agora eu vou retirar o carro e o carro não tem kit multimídia? Não quero. E aí ela desfez o negócio. Eu me lembro que ela estava sozinha e o gerente comercial entrou lá dentro do faturamento e falou para mim assim, não cancela a venda, não pede transferência, porque a gente vai convencer ela. Ela veio sozinha, não tá com o pai, não tá com o marido. E a mulher peitou, bancou, não deu meia hora, ele voltou lá, faz a transferência. Pode desfazer, dá a entrada de volta no estoque e faz a transferência. Então, Câncer, às vezes alguma coisa que a gente considera um erro bobo, para o outro é uma falta de respeito. E se tu cometer algum tipo de erro bobo, vai ter uma grande repercussão. Então, mantém teus pés no chão. A leitura pode estar espelhada, tá? Se alguém cometer algum erro bobo contigo, mas que tu te sentir desrespeitada, busque os seus direitos, tá? Busque os seus direitos. Ela não foi desrespeitosa, ela não brigou com ninguém, ela só exigiu o direito de consumidora dela. Ela não foi atendida da forma que ela deveria. Uma pessoa que está comprando um bem de 80 mil... Todo mundo tem que ser bem atendido. Mas a pessoa está puxando 80 mil reais à vista do bolso e não recebeu um atendimento no nível de 80 mil reais, eu também devolveria o carro, tá? 5 de ar, eu devolveria por muito menos. 4 de água. Você vem de uma situação bem difícil. Valete de terra. Para muitas pessoas que estão conectando com a sua leitura,
Você vem de uma situação emocional caótica, desconfortável, mente e coração em desalinho. Pode ser alguém que está passando por o deserto a noite escura da alma, né? A gente vai passar por vários desertos ao longo da vida. O que é essa fase do deserto? É quando a gente se sente profundamente sozinho, profundamente sozinha, e a gente tem que estar sozinho. Porque alguma coisa que a gente negligenciou dentro de nós mesmos e que somente quando eu estiver sozinha, em momento de contemplação, em momento de olhar o tamanho do estrago que eu fiz na minha vida, é que eu consigo ter clareza e noção de quando eu negligencio isso, olha tudo o que acontece. Eu preciso aprender sozinho. Muitas vezes, várias pessoas tentaram me ensinar e eu me neguei de entender. Então, o universo, ele tira toda e qualquer ajuda, né? Ele diz, beleza, eu tentei te mostrar com carinho. Já que tu não aprendeu com carinho, então vai pro deserto. Lá no deserto, quando tu não tiver nenhuma outra distração, só esse sentimento de frustração é que tu vai poder te aprofundar nele e entender de onde ele vem. Então, esse vazio, esse momento que, ai, ninguém me ajuda, ele não é ruim, ele é genuíno, ele é divino, inclusive, ele é para te ajudar a despertar. Tô falando com um canceriano, uma canceriana que tá vindo desse deserto e se jogou no trabalho, tá? Eu tenho aqui o valete de terra, eu tenho aqui um 7 de terra e o centro da tua leitura vai ser um mundo seguido de um 4 de ar. Ou seja, para quem se jogou no trabalho e tu tá tendo com certeza resultado, tá sendo reconhecida ou vai ser reconhecida, tá sendo vista, teu trabalho tá sendo elogiado, tá sendo reconhecido, show de bola, bicho. Mas o trabalho não é o único aspecto da tua vida. A carta do mundo fala, pronto, você finalizou o ciclo do trabalho, você conseguiu entender o que você precisava fazer para sua vida material e financeira prosperar. E o resto? Quer passar por outro deserto? Quer passar de novo por outro deserto para poder olhar para outras áreas, ou tu conseguiu entender a missão aqui e agora tu vai fazer conscientemente? Ah, eu não quero saber de relacionamentos. Olha, será que a gente vai ter que cortar todos os teus recursos? A gente, quando eu digo universo, né, espiritualidade. Será que tu vai precisar passar por outro tratamento de choque? Perder todas as oportunidades para parar e olhar para essa dor emocional que tu tá tentando ignorar, dizer que não existe, fugir dela? Quando as pessoas dizem para mim assim, eu não quero saber de relacionamento, o que eu e todo o universo ouve é, eu tenho uma mágoa tão profunda que eu não sei o que fazer com ela, eu não sei como lidar com ela, eu tenho medo que ela se repita, que eu prefiro não me arriscar. Toda pessoa que diz que não quer saber de relacionamento é isso que ela está dizendo. E a gente não pode dizer isso por muito tempo. As nossas dores, as nossas feridas, elas precisam ser acolhidas, tratadas e curadas. Quanto mais tempo eu negligencio, maior ela cresce, tá, Câncer? 8 de ar, eu me sinto presa, eu sinto que eu não tenho alternativa, eu sinto que eu não sei fazer boas escolhas, eu me sinto sozinha, abandonada. É uma sensação, é uma falsa ilusão, tá? O 8 de espadas fala de ilusões que a minha cabeça cria, tá? Não é real. Oito de terra e 3 de água. A minha filha tá numa fase adorando assistir comédias românticas dos anos 90 e dos anos 2000. A gente assistiu outro dia um filme que chama Madrinha de Casamento, que são duas amigas, uma tá passando por uma fase muito ruim na vida e a outra tá se casando, né? E aí tem um monte de conflitos. Resumo da ópera, chega em algum momento que as duas amigas brigam, só que existem outras amigas ao redor. Daí essa amiga que tá passando por uma fase ruim, ela fica chateada porque a melhor amiga dela não quer saber dela. Aí essa terceira amiga vem e diz, olha que legal, né? Tu disse que não tem nenhum amigo, mas eu tô aqui, larguei tudo que eu tava fazendo e vim aqui te ouvir, saber como você tá, porque eu sou sua amiga, mas você não quer saber de mim, você só quer saber da fulana. Entende, Câncer? Pode ser que tenha alguma situação na tua vida que tu tá muito focado, ó, eu quero aquilo específico, e tu tá ignorando todas as outras opções que estão te cercando, que estão ao teu redor, tá? Aqui, seja gentil com você, se abra, o universo está te trazendo oportunidades que talvez não sejam a que você gostaria, mas seja o que você precisa agora, tá? Isso acontece muito em comédia romântica, que é o mocinho ou a mocinha se apaixonar por alguém que representa algo, né? Então, alguém que é a garota mais bonita, o cara mais popular, enfim, que tem representa um símbolo.
enquanto o teu melhor amigo tá ali apaixonado por ti, tu não percebe. Ah, não, eu não quero meu melhor amigo, eu quero aquele que representa um símbolo. E às vezes a gente ignora aquilo que tá bem ao nosso lado, tá? Aqui pode ser você sonhando em trabalhar numa outra empresa, sendo que a empresa que você tá tem algum tipo de oportunidade que você poderia aproveitar e fazer bom uso, e você diz, não, eu odeio esse lugar, eu não quero mais ficar aqui. Pode ser, às vezes a gente tá dando, ou o contrário, né? Você se esforçando muito para ficar no lugar que você tá, sendo que tem um outro melhor, só que como é desconhecido, você tem medo de ir. Tarô dos Magos, o que mais? Câncer precisa ouvir. Segurei no cantinho do braço. Uau, carta do julgamento. A carta do julgamento no tarô fala daquele momento do acerto final, né? Onde todos nós vamos ser chamados a prestar contas das nossas atitudes. E aqueles que tiveram bons comportamentos, boas atitudes, deles é o reino do céu. Aqueles que não tiveram vão ser convidados a pagar pelos seus pecados. É como se você estivesse vivendo agora, nesse momento, o resultado do julgamento. Então, se você vai entrar numa fase muito boa, comemore. Você mereceu estar nessa fase. Se você vai entrar numa fase muito ruim, revise e avalie, porque de alguma forma você se colocou nessa fase ruim. As escolhas que tu fez ao longo da tua jornada te trouxeram até aqui, tá? De uma forma ou de outra. Eu sei que é desconfortável ouvir que foi as nossas escolhas, mas é a mais pura verdade. Só que ela não é uma verdade para ser entendida rápido assim. Se você está fazendo a leitura rasa, com certeza você vai se revoltar e não vai compreender. Precisa de bastante maturidade para entender o que essa frase quer dizer, né? Tudo que está acontecendo comigo hoje fui eu que provoquei. Foram as minhas escolhas que me trouxeram até aqui. De novo, não tenta entender isso de forma rasa, porque você vai se frustrar. Precisa entender em profundidade, né? E aí você precisa ser uma pessoa profunda, nem todo mundo é. E tá tudo bem, né? Precisa ter consciência também de, beleza, eu sou superficial, então eu preciso me alimentar de conceitos superficiais porque eu não tenho profundidade para entender conceitos mais densos. Isso também é autoconhecimento, você saber quem você é e o nível de conhecimento que você aguenta, tá? Rei de espadas e o 5 de paus. Uma situação, um posicionamento muito firme e muito rígido, capaz de cortar as outras pessoas, que vai gerar um conflito. Então, eu tô falando aqui com alguém que vai viver uma situação onde, se você for muito rígido, ao invés de resolver o seu problema, você vai criar um problema maior. Então, a rigidez do Rei de Espadas, ela não é bem-vinda nesse momento. O que você pode usar de qualidades desse Rei de Espadas para resolver essa questão? A diplomacia. O Rei de Espadas, ele consegue entender a intenção por trás das atitudes das outras pessoas e usar isso da melhor forma possível, entender como lidar com cada uma das pessoas que está envolvida no problema. E você pode fazer isso de uma forma muito inteligente e muito acolhedora. Então, escolha muito bem quais das habilidades do Rei de Espadas você quer integrar. Câncer, vamos dar uma olhadinha qual a próxima leitura que tu vai assistir? Tarô oráculo astrológico, né? Gente, tá vindo a carta de peixes para quase todos os signos. Leitura de peixes, que te chamar a atenção pelo título ou pela capa, vai ter um recado adicional para o teu momento, tá? Super, super importante. Eu tenho um recadinho, vai entrar aqui rapidinho, assiste esse recado e te vejo lá na próxima leitura. Oi, eu sou a terapeuta Renata, tua terapeuta a partir de agora, e tô aqui para te apresentar o Caminho dos Arcanos, uma jornada de autoconsciência, de autodesenvolvimento, guiada pelos 22 arcanos maiores do tarô. Você sabia que através dos 22 arcanos a gente pode entender os caminhos de sabedoria da Kabbalah? Também esses caminhos que a Cabala hermética, e não a judaica, tá? A Cabala hermética desenvolveu,
foram os pontos cruciais para a elaboração dos 3 maiores tarôs da atualidade. O Rider-Waite-Smith nasceu através desse preceito do tarô iniciático e da cabala mística. Além disso, Jung fez uma grande leitura do tarô, onde a gente consegue entender a parte arquetípica, os arquétipos de consciência. A gente também consegue olhar para o tarô através da escala Hawkins e entender qual nível de consciência cada arcano representa. A gente também consegue olhar pelo ponto psicológico e entender qual arcano nos indica o ponto da pirâmide de Maslow que a gente está, ou seja, o nosso nível de consciência. Quando a gente sai da necessidade básica de estrutura, vai para a necessidade de amor e depois para a necessidade de transcendência. Então, se você quer entender de uma forma definitiva em que etapa da sua jornada de evolução você está e o que você precisa fazer para ir para o próximo nível, os arcanos maiores do tarô são com certeza a resposta para essa pergunta. Entendendo qual arcano você está hoje, você vai saber exatamente qual é o desafio daquele arcano, o que você precisa desenvolver na sua consciência para ir para o próximo nível e assim até você completar a sua jornada de alma. O Caminho dos Arcanos é um curso, não é um curso de tarô tradicional, você não vai sair de lá uma taróloga, você vai sim conhecer profundamente a si mesmo e vai entender um pouco mais da mente humana. Isso vai melhorar os teus relacionamentos pessoais, afetivos e profissionais, ou seja, o tarô como uma jornada de autoconhecimento que vai te abrir portas em todos os níveis da tua vida, porque isso que é autodesenvolvimento. Se você quer ter contato com isso imediatamente, eu estou selecionando testadoras, pessoas que vão ter o primeiro contato com esse método, vão ser as primeiras pessoas que vão conhecer esse método, vão testar, vão avaliar, vão fazer as indicações de ajuste, né, se for necessário, e juntas a gente vai construir uma metodologia incrível. Para essas testadoras, a gente tem um valor promocional para você ter todo esse acesso antecipadamente, antes do grande público, para você testar junto comigo e você poder dizer por aí que participou dessa jornada. Para ser testadora, precisa ter um perfil bastante específico. Então, se esse vídeo tocou no teu coração, se você se sentiu conectada comigo e com essa proposta de autodesenvolvimento genuíno de alguma forma, preencha esse formulário. Eu não sei se está aqui em cima ou se está aqui embaixo, mas vai ter um botão amarelo. Clica nesse botão, preenche o formulário, é um formulário rapidinho, tem apenas 10 perguntas. Após esse preenchimento, eu e minha equipe vamos analisar e vamos entrar em contato contigo. Se você tiver perfil, a gente vai te chamar para começar essa jornada. Bora ser uma testadora de milhões junto comigo?